Bom dia, meus irmãos. Que Deus assim vos abençoe com a imensa paz que Ele deposita no nosso coração nesse grande dia, o dia do Senhor, onde nós nos reunimos para poder adorar o nosso Deus, para poder bendizê-lo, para exaltar e glorificar o nome daquele único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 42. No texto que lemos de Mateus, nós já lemos uma parte desse texto. E agora vamos ler em Isaías, então, capítulo 42, versículos de 1 a 4. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura da palavra de nosso Senhor, no texto do profeta Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4, diz assim, meus queridos: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedir a Deus que assim possa nos conduzir. Senhor, nós o adoramos ainda uma vez mais, através agora da leitura da Tua Palavra, pedindo ao Senhor que na pessoa óbvia do Espírito Santo nos conduza nas Sagradas Letras. Sabemos, ó Deus, que de nós mesmos podemos poluir o texto bíblico, os nossos ouvidos também podem nos trair ao ouvir a exposição bíblica, mas pedimos a Ti que na pessoa do Espírito Santo faça com que essa palavra santíssima caia no nosso coração e que possa dar frutos, e que esses frutos permaneçam em nossos corações e que haja transformação também um pouco mais em nossas vidas, entendimento e aplicabilidade total da Tua palavra em nossas vidas. Louvamos ao Senhor nessa manhã ainda e oramos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, quando olhamos para esse texto, e no dia também do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, quando olhamos para a mesa posta, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, e aqui nós estamos diante de um texto escrito cerca de 750 anos antes, exatamente da sua materialização lá em Mateus ou nos Evangelhos, quando Cristo veio na plenitude dos tempos. Mas antes disso, podemos entender que o texto de Gênesis diz que nossos pais pecaram lá no Éden. Deus constrói, Deus cria todas as coisas ali no Éden, inclusive o homem e a mulher, ou seja, os nossos pais, os colocam ali naquele lugar e prontamente, um plano arquitetado, o homem cai através da sua esposa, através dele mesmo, dando ouvidos à serpente diante daquele fruto que não poderia ser comido, e o pecado assim adentra a humanidade. É um colapso geral, aonde que o homem despencou, como nós bem entendemos na nossa teologia, despencou em seus atos, vontades, atitudes. O homem caiu e com isso levou a sua geração. O mundo entra, ou a corrupção entra no mundo através do pecado. Aqueles momentos onde que Deus ia ter com o homem na virada do dia, para saber como estavam as coisas ali, isso já não poderia mais ser feito. O homem não pôde dar continuidade a essas conversas com Deus, ou seja, o relacionamento foi totalmente rompido naquele momento. As perguntas já não poderiam mais serem respondidas face a face com Deus. O mundo sem respostas, ele se perdeu. Porém, meus queridos irmãos, Deus, segundo o conselho da sua própria vontade, no seu próprio querer,
ele decide trazer esse homem de volta. Ele decide encontrar você. Ele decide me encontrar. Ele decide nos trazer de volta, e o plano da redenção teve o seu início, já ainda não executado, mas que seria sim executado e conhecido na humanidade, mas já realizado antes da fundação do mundo, mas seria manifestado no tempo oportuno. Quando olhamos então, meus queridos, diante disso, para o texto de Isaías, que lemos agora, 42, versículos de 1 a 4, o profeta, ele apresenta a resposta de Deus, a resposta que Deus trouxe para esse mundo caído. Jesus. A resposta que Deus trouxe para poder encontrar você e trazer a nossa vida de volta para as tardes junto com Deus, para nos trazer de volta a estar junto com Deus, para podermos olhar para Deus em momentos como esse, da Santa Ceia do Senhor, e saber que Ele está no nosso meio e que nós podemos agora, temos o direito de participar deste momento, porque Deus enviou Cristo para nos achar. Éramos como ovelhas perdidas, éramos como o filho pródigo, éramos como a dracma perdida que foi achada, o filho que foi encontrado e a ovelha que também foi resgatada. E Isaías vai nos trazer um pouco sobre essa oferta excelente de Deus. Tenho certeza que durante a vida nós recebemos muitas ofertas. E às vezes até no cristianismo neopentecostal, nós compreendemos que é quase que um favor que nós estamos fazendo, ou que as pessoas fazem ao aceitar a Jesus. É como se Jesus estivesse realmente feito tudo de errado, e nós agora estamos sendo conquistados, Ele nos conquistou novamente. E é algo extremamente danoso. Ao longo da história da Igreja Mundial, algo danoso ao longo da história da humanidade, quando nós compreendemos, desde o texto que eu citei de Gênesis, a criação, quando Deus faz tudo perfeito, e aí o homem cai, o homem peca, o homem erra. E Deus usa de misericórdia, expulsa o homem do Éden, daquele local, para que o homem não pecasse, não comesse da árvore da vida e vivesse pecando eternamente, usando de graça e de misericórdia. E diante de todo esse cenário, de todo esse contexto, o que eu ainda posso fazer? Levantar a mão, e Jesus está ali implorando, vamos dizer assim, para que eu o receba no meu coração. E hoje eu quero, amanhã eu não quero, vou dizer para ele, espere um pouco, vou dizer para ele, não, eu não quero essa oferta. E esse texto de Isaías hoje nos traz como sendo Cristo a oferta irrecusável de Deus, a oferta excelente de Deus para pecadores caídos, para homens e mulheres que pecaram, para homens e mulheres que lá no Éden comeram daquele fruto, para homens e mulheres que desobedeceram a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Diante de uma oferta como essa, meus irmãos, nós devemos ficar com a nossa face corada de vergonha, na verdade, a humanidade. Não é implorar para que venha à frente, que levante as suas mãos, para que faça nada disso. É simplesmente olhar e se arrepender dos seus pecados. E olhar para essa oferta excelente de Deus e nos sentir assim envergonhados. Vamos caminhar um pouco nesse texto, meus irmãos, que Cristo ele é, e veremos aqui essa oferta excelente de Deus, a oferta irrecusável de Deus, a oferta que nos trouxe de volta, a oferta que choca o nosso coração. O homem, pós-queda, perdido, expulso do Éden, teve uma promessa: eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer você de volta, sem nenhum tipo de mérito, sem nenhum tipo de mérito. Deus, ele oferta ao homem o melhor de si, Cristo, o seu Filho, o seu único Filho. Cristo, ele é o único remédio para poder sarar esse mundo corrompido, esse mundo caído. Há quem diga que ainda deposita suas esperanças na política,
em bons políticos para a nossa nação, em bons políticos mundiais, em uma boa estabilidade econômica, e nós bem sabemos que tudo isso, quando começar a acontecer essa certa estabilidade política, essa certa sensação de paz, é mais um dos sinais que o caos está a caminho, que Cristo está voltando para poder buscar a sua igreja. Cristo, ele é o único caminho, meus irmãos. Cristo, ele é o único remédio. Cristo, ele é o único remédio contra a devastação do pecado nos corações humanos. Esses 4 versos que nós lemos em Isaías, capítulo 42, eles revelam e apontam para o trabalho do servo de Deus, que é Cristo. O trabalho do servo sofredor. Isaías, ele registra essas palavras de Deus, demonstrando a confiabilidade transmitida pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Cristo, o seu Filho, na pessoa de Jesus, para poder executar essa tarefa excelente, nos encontrar inimigos de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou enviando Jesus. O profeta, ele registra a perseverança desse servo, e nós vamos ver aqui, na realização dessa tarefa excelente. A tarefa do servo é remir o mundo caído, levando para isso, então, a mensagem que nós vimos aqui, o Tiago falar um pouco sobre a mensagem agora revelada, a mensagem iluminada aos nossos corações, a pessoa do Espírito Santo nos convencendo ao sermos colocados e confrontados com essa mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo veio e em um dado momento encontrou você, e Cristo, ele veio para poder mostrar essa mensagem. Jesus, ele é o responsável em trazer o verbo da vida, o Logos de Deus, a palavra de Deus, para esse mundo caído. Assim, meus irmãos, vamos acompanhar verso a verso esse texto de Isaías 42, a partir do versículo 1, que diz desta maneira: eis aqui o meu servo. Até aí. Eis aqui o meu servo. Ou seja, Deus, ele emite uma ordem para o mundo caído, como sendo, mostrando o seu servo. Uma ordem direta para que nós possamos entender a relação do Pai com o seu Filho, servo. Cristo, servo do Deus vivo. Uma ordem para entendermos a obra do Senhor confiada a Cristo, o seu servo. Uma ordem para observá-lo. Deus mostra, Isaías registra: eis aqui o meu servo, aquele que vai realizar essa grande obra. Deus, ele aponta, quando ele diz eis aqui o meu servo, ele aponta para Cristo como sendo, meus irmãos, aquele que exercerá fielmente, perfeitamente o processo da servidão, vir a este mundo, e nós hoje temos toda a revelação da história, da narrativa bíblica, para poder sentar com pecadores, comer com pecadores, fazer milagres para pecadores em benefícios deles, morrer por pecadores, ressuscitar pelos pecadores. E Deus, então, ele apresenta: eis aqui o meu servo, o servo sofredor de Deus, indo como ovelha muda para o matadouro. Isaías, lembre-se, Isaías é tido como sendo o 5º evangelho pela teologia bíblica. É como se Isaías estivesse ali como testemunha ocular aos pés da cruz. Mas aqui são 750 anos, repito, antes. E aqui Isaías coloca com muitos detalhes, Deus falando: eis aqui o meu servo. Eis aqui o meu servo. Um servo perfeito, também no sentido de não ter pecado algum. A primeira parte do versículo 1 é exatamente isso. Deus apresenta: eis aqui o meu servo. Olhem para ele. Observem a Jesus. Observem a humanidade caída. Observe a ponte que vai trazer vocês de volta para o meu lado. E o profeta, ele prossegue, porque o versículo 1, a primeira parte diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, diz a segunda parte, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, em quem a minha alma, de outra forma, se alegra. Eis aqui o meu servo,
no qual a minha alma se alegra, no qual a minha alma se compraz, no qual a minha alma se alegra totalmente. Ou seja, meus irmãos, o profeta ele registra essa outra parte também importante para a nossa vida. Eis aqui o meu servo, no qual eu me alegro nele. Diz Deus, o Senhor, ou seja, o servo do Senhor é sustentado também pelo Senhor. Eis aqui o meu servo a quem eu sustento. Ele não dependerá de alimentos externos. Não adianta Satanás tentá-lo no deserto, oferecendo alguma coisa para ele poder comer. Ele não será, obviamente, sucumbido aos prazeres desse mundo, dizendo para ele, se atire daqui, que os teus anjos vão te proteger, se dobre aos meus pés, que eu vou te conceder todas as coisas dessa terra. Ele não sofrerá esse tipo de dano, porque ele é sustentado por Deus, diz aqui em Isaías, eis aqui o meu servo, o meu escolhido, a quem eu sustento, a quem eu sustenho no sentido de segurar, no sentido de orientar, no sentido de estar sendo amparado pelas minhas próprias mãos. Uma ligação perfeita, meus irmãos, da comunhão do Deus Todo-Poderoso com o seu Filho também Todo-Poderoso. Igual em substância, o Deus da Trindade agora, ele é apresentado em uma parte. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, a quem eu escolhi, no qual a minha alma se alegra. No qual a minha alma se alegra. Ele é escolhido por Deus para executar exatamente tudo conforme a vontade de Deus. Ou seja, o homem de Deus, o homem certo, fazendo as coisas certas. Não um ser humano. Nós não podemos olhar para esse texto de uma maneira muito equivocada. Ao longo da história da igreja já se fez muito isso. Olhar para esse texto e apontar para pastores de ternos e gravatas. Eis aqui o meu servo, no qual eu sustento. Isso é totalmente descabido, olhar para esse texto de Isaías, capítulo 42, versos de 1 a 4, e apontar para homens como nós, apontar para seres humanos como nós. Nós não realizamos nenhum tipo de obra, meus irmãos, em nosso benefício para a própria salvação. Aqui Deus está apresentando exatamente Cristo, o seu servo excelente para realizar essa obra excelente. Eis aqui o meu servo a quem eu sustento, no qual a minha alma se compraz. E o profeta Isaías segue ainda dizendo um pouco mais. Porei sobre ele o meu espírito. Porei sobre ele o meu espírito. Ele vai falar da minha parte. Ele vai falar da Trindade. Ele é a boca de Deus nessa terra. O Espírito que repousa sobre o servo do Senhor, o Espírito que repousou sobre Cristo, é o Espírito do próprio Deus. Aquilo que irá sustentar esse Espírito humano de Cristo é o Espírito divino de Deus. Ele não vai abrir a sua boca, vai dizer o próprio texto de Isaías, em outra passagem. Ele irá como ovelha muda para o matadouro. As pessoas olharão para ele e não farão caso dele, porque ele está sendo sustentado por Deus. O Espírito do próprio Deus está sobre ele. Deus colocou nele o seu próprio Espírito. Isso representa, meus irmãos, a presença pessoal de Deus. Nenhum ser humano seria capaz de suportar injúrias. Às vezes nós perdemos a paciência por bem menos do que arrancar um pedaço da nossa barba. Às vezes nós perdemos a paciência por uma fechada no trânsito. Às vezes nós perdemos a paciência diante de situações bem menores. Nenhum de nós teria condições de passar o que Cristo passou e continuar de pé. Nenhum de nós conseguiria ser cravado naquela cruz e olhar para os seus opositores, para aqueles homens que estavam fazendo tudo aquilo e ainda dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nenhum de nós. Então aqui é Cristo. Isto representa a presença pessoal de Deus com Cristo, com nosso Senhor. O Espírito de Deus estava repousado sobre ele. Repousarei sobre ele o meu Espírito. Representa também a ação do Deus Todo-Poderoso
em Cristo e através de Cristo. Representa, meus irmãos, uma capacitação de liderança divina universal, como dizem Números. Uma liderança divina sobrenatural. E o profeta ainda registra um pouco mais, além de apresentar esse servo, ele ainda diz, e ele promulgará o direito para os gentios, no versículo 1. E ele promulgará o direito para os gentios. O servo revelará o direito, a justiça de Deus, a palavra de Deus para todos os povos. Cristo, ele veio, meus irmãos, e anunciou a verdade de Deus. E a verdade não somente de Deus, mas a verdade sobre Deus. A verdade de Deus e a verdade sobre Deus, não a verdade replicada pela humanidade caída, que já havia se perdido, mas a verdade produzida por Deus. A verdade sobre o próprio Deus, falando quem Deus é, revelando, quando nós lemos no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Cristo, ele veio e automaticamente, como dissemos aqui hoje também nessa manhã, ele cumpriu as Escrituras. Ele cumpriu as Escrituras, apresentando e apontando para Deus, fazendo a vontade de Deus, ou seja, ele promulgará o direito para os gentios. A verdade, meus irmãos, que foi entregue no passado e segue sendo ainda entregue hoje em nossos dias, numa manhã como essa, para os nossos corações, nos alimentando, verdades que o mundo caído não quer ouvir. Verdades até que o Tiago disse aqui, aonde que às vezes cultos podem acontecer, mas as Escrituras são perseguidas. É uma forma velada e indireta de tratar contra o Deus Todo-Poderoso. Verdades que o mundo não quer ouvir. Verdades que têm comichões nos ouvidos para não poderem ser ouvidas, mas foram produzidas por Deus e anunciadas por seu servo, que é Jesus. Ou seja, Cristo, ele é, meus irmãos, a oferta excelente de Deus para esse mundo caído. Amém? Ele é a oferta excelente de Deus. E Isaías, ele ainda registra agora a partir do verso 2 e a parte 3 do versículo, a parte B do versículo 3, algo interessante. Esse servo será modesto. Ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Queridos irmãos, nós temos aqui 3 versos bem claros aí. Clamar, gritar e erguer, né? Ou dizer a sua voz assim. O servo, ele não chamará atenção para si. Isso é muito interessante quando nós observamos como foi a vida de Jesus, desde quando foi batizado ali por João Batista, e ele começou a propagar as verdades de Deus explicitamente, mas não chamando atenção para si, mas sim para as verdades de Deus. Jesus não disse em nenhum momento, eu estou dizendo, mas assim diz a palavra. Tanto quando foi tentado no deserto, ele disse exatamente isso, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. É muito interessante quando nós olhamos, meus irmãos, que Cristo não quis chamar atenção para si, não chamou. Nesse contexto, é porque o texto de Isaías está dizendo isso. Ele não precisa dos holofotes, ele não precisou das câmeras, dos aplausos, da fama, da notícia. Fez-se alguns milagres e disse, não fale para ninguém. E hoje o que a gente mais vê é totalmente ao contrário dessas coisas. Charlatães que não têm nenhum poder para curar, dizendo que estão fazendo alguma coisa, e faz isso, faz aquilo, me filme agora e distribua em todas as redes sociais, vamos colocar uma placa, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. O servo verdadeiro de Deus aqui, ele não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz, ele não precisa dos aplausos. Ele não precisa, a sua missão não é exaltar o nome dele, mas o nome daquele que o enviou. Ele dizia, a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso, ele não gritará, não clamará, não erguerá a sua voz. Não gritar, meus irmãos, no sentido de que ele não assustará as pessoas para ser ouvido. Jesus não fazia alardes para ser ouvido. Ele não clamará, ele não vai fazer os outros se calarem para que ele fale. Muito pelo contrário, manso, humilde, que
falava com todos os públicos. Ele não erguerá a sua voz, ou seja, ele não tem a intenção de forçar ser ouvido. Se em algum lugar ele não podia ser ouvido, ele simplesmente se virava, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. É só assim. E mesmo assim, as multidões estavam atrás de Jesus. Ou seja, ele cria uma ponte, o servo é aquele que criou uma ponte de comunicação, não agressivo nem ameaçador. Ele irá aproveitar, na verdade, todas as oportunidades. Olha o que diz ainda a outra parte do texto, a parte B do versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. As pequenas coisas são extremamente importantes para o servo. As pequenas, mínimas coisas, mesmo a cana quebrada, que às vezes não tem valor algum quando nós olhamos, mas existe nela algo a ser aproveitado. Isso, obviamente, é algo de exemplo para que a gente observe. Não esmagará a cana quebrada, não apagará também o pavio, em outras traduções, o pavio que fumega, porque Jesus está falando de coisas mínimas aqui. Aqui Isaías está registrando algo pequeno que Deus está falando no sentido de dizer, ele vai se atentar para os detalhes. Ele vai se atentar para quando dele sair poder no meio de uma multidão e ele perguntar, quem me tocou? Ele vai se atentar com o necessitado. Um necessitado em uma multidão que toca em Jesus e de repente ele diz, quem me tocou? E os seus discípulos, às vezes, nós muito prontamente podemos dizer, Senhor, o Senhor está no meio de uma multidão, muitas pessoas te tocaram. Não, mas aqui tem um detalhe importante. Tem um necessitado que tocou em mim. De mim saiu virtude, de mim saiu poder. Isaías está dizendo, ele não esmagará a cana quebrada. Ele vai se atentar para aqueles que se achegarem até ele. E assim foi. As crianças que queriam chegar a Jesus, ele obviamente disse claramente, deixai que elas venham. Deixai que elas venham, porque das tais é o reino dos céus. É uma bênção nós termos os nossos filhos ouvindo a palavra de nosso Senhor. É uma bênção nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que eles devam andar, como diz o Salmo 127. O melhor lugar para nós trazermos os nossos filhos é aqui, meus irmãos. Jesus, ele se atenta para essas coisas que aos nossos olhos são coisas que podem parecer pequenas. Pequenas. Ele não esmagará a cana quebrada. O servo de Deus, que é Cristo, sempre encontra oportunidades onde a maioria encontra apenas insignificância. Aonde a maioria diz não tem valor, Cristo está olhando de outra maneira. Por isso que quando falamos aqui hoje pela manhã sobre a capacitação em aprender da palavra de Deus, não é uma capacitação crua, não é uma capacitação que venha do intelecto. Não é isso. Cristo observa aquilo que é pequeno. A Bíblia ainda diz, e Paulo disse isso muito bem, no sentido de dizer, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolhe aquilo que não é para confundir aquilo que é. É no sentido exatamente de desbancar o conhecimento humano. Desbancar tudo aquilo que nós podemos dizer, eu conheço a Deus, eu entendo quem é Deus, e eu entendo o que a Bíblia fala sobre Deus. Mas se não for pelo poder do Espírito Santo, estamos cegos da mesma maneira. Ou seja, Cristo, ele encontrou vida, aonde que muitos apenas viram morte. Lázaro, venha para fora. Venha para fora. Aonde que em muitos momentos, nós com as nossas debilidades, perdemos alguém ou temos dificuldades em ter com as pessoas, Jesus está ali consolando o nosso coração hoje na pessoa do Espírito Santo, porque Cristo, meus irmãos, repito, ele é a oferta excelente de Deus para esse mundo caído. Versículos 3, a parte C, e versículo 4, meus irmãos, Isaías, ele também registrou, em verdade promulgará o direito,
ele está repetindo um pouco mais do que ele disse acima, fazendo uma alusão ao verso 2, Isaías, então ele registra que o servo manterá a sua fidelidade em produzir as verdades de Deus. Ele não vai falar nada dele mesmo. Ele vai vir e cumprir as Escrituras. A sua mensagem não sofrerá mudanças. A sua mensagem não sofrerá nenhum tipo de mudança. Ele não agradará este ou aquele fazendo um tipo de ajuste na mensagem. Ele não olhará para os doutores da lei daquela época, como não olhou mesmo, e vai deixar do jeito que estava. Ele foi questionado pelos doutores da lei, mas ele usou a própria palavra como verbo de Deus, aquilo que já tinha o Antigo Testamento, para poder contradizer aqueles homens, para poder contradizer os doutores da lei. O Evangelho não se molda a ninguém. Venha para Jesus como você está, mas você não permanecerá como está, porque o Evangelho ele transforma. Onde ele for Cristo, a sua mensagem será a mesma: arrependimento e salvação. Lembre-se, João Batista preparou o caminho, preparou esse caminho. E João Batista, além de usar algumas outras palavras, usou duras palavras: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus leva essa mesma mensagem. Independente das pressões à sua volta, Cristo, ele não volta atrás, não voltou atrás em nada. Nós vamos para Jerusalém. Senhor, disse aos seus discípulos, vamos ficar por aqui. Senhor, ali o Senhor está dizendo que será crucificado. Vamos para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Quando chega Judas lá no Getsêmani para poder exatamente consumar a traição, e ele olha para Judas e diz: amigo, para que vens? Em outro momento, ao comer ainda com Judas, ele diz: o que você tem que fazer, faça logo. Ele não voltará atrás, e não voltou. Ele não é moldado, Cristo não foi moldado pelas paixões mundanas, e muito menos, meus irmãos, guiado pelo espírito da iniquidade, pelo espírito do pecado. Mesmo sendo ferido e tendo sofrimentos profundos em sua carne, ele não deixou de cumprir a sua tarefa. Ou seja, a materialização da oferta excelente de Deus. Por fim, meus irmãos, Isaías registra: não desanimará. O servo não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O servo de Deus, meus queridos irmãos, jamais será desfocado de sua missão. Jesus não foi desfocado da sua missão, muito pelo contrário, o seu foco era vir e morrer por uma humanidade caída, e entenda-se como humanidade, não todas as pessoas da terra, mas aqueles aos quais Deus entregou em suas mãos. Então ele veio e morreu pelos seus. O servo, ele não foi desfocado da sua missão. Muito pelo contrário, ele não desanimou. Muitos obstáculos foram colocados à sua frente, tentando fazer com que ele desanimasse e desistisse. Muitos obstáculos, mas nós devemos lembrar que Deus está falando: eis aqui o meu servo, no versículo 1, a quem eu sustento. A quem eu sustento. Então ele não desanimará, e ele não desanimou. Não é possível o seu retrocesso até que ponha na terra o direito. Até que ele venha e cumpra, e cumpriu na plenitude dos tempos, vir e falar: olha, é chegado, é inaugurado os últimos dias. Cristo veio na plenitude dos tempos, depois de 750 anos dessa profecia, e colocou o direito na terra. Fez discípulos. É por isso que hoje nós estamos aqui. Porque Cristo cumpriu, como sendo o servo de Deus, a oferta excelente oferecida por Deus, e ensinou isso, e hoje nós estamos aqui. Este evangelho sem mudança nas Escrituras alcançou o seu coração da mesma maneira que Cristo falou. Ele não desanimou.
por ele não ter desanimado, por ele não ter retrocedido, ele colocou o direito na terra. Ele colocou a sua palavra, até que ele faça aquilo que ele tem que fazer. Ele não irá parar. E ele não parou. E ele não parou. Nada pôde impedi-lo. Nem a morte pôde impedi-lo. Muito pelo contrário, ele entrega o seu espírito e disse: está consumado, está feito. Agora, os que são nossos virão. A morte não pôde contê-lo, não pôde detê-lo. Ou seja, todo o direito foi colocado na terra, em todos os lugares onde ele foi. Todos os limites da terra. E o texto de Isaías finalmente diz: as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O Brasil, onde nós estamos, o lugar onde você nasceu, o evangelho chegou além mar, depois dos mares, e nos alcançou. Hoje nós estamos aqui reunidos em Igarapé. Jesus, quando ele veio, ele estava observando toda a terra. E Isaías, quando escreve essas palavras do Deus Todo-Poderoso, Deus estava olhando para esta cidade, neste tempo, aonde que essas terras ainda estão um pouco aguardando a doutrina. É por isso que nós estamos aqui. Quando falamos sobre o motivo que nos traz aqui, é porque existem algumas terras aguardando ainda essa doutrina. Existem algumas terras vizinhas, vizinhos, amigos, irmãos, parentes nossos, queridos dessa cidade de Igarapé, que ainda estão aguardando essa doutrina. Por amarmos o nosso Deus, nós continuamos levando o evangelho que Cristo, o servo excelente de Deus, trouxe naquele grande dia, naquele grande tempo, nos limites mais remotos da terra. Essa doutrina tem chegado. Nos limites mais remotos da terra. A sua mensagem está sendo proclamada. Todo olho está vendo. Toda língua há de confessar. E a palavra de Deus registra isso, meus irmãos, porque Deus, ele deu a sua oferta melhor, Cristo, para poder encontrar uma humanidade que estava perdida, que pecou lá no Éden, caiu, e agora Cristo é enviado por Deus como sendo o servo excelente para poder nos trazer de volta. Concluindo, meus irmãos, tenha no seu coração, Cristo, ele é a oferta excelente de Deus. Tem algo que me chama muita atenção. Eu gosto muito de, não sei cantar muito bem, mas eu gosto muito de cantar. Porque a palavra de Deus cantada, ela é maravilhosa. Mas a palavra de Deus, somente com uma melodia cantada, tem proferido muitas heresias, no sentido de dizer, quando a gente, talvez você já tenha ouvido, e talvez até já tenha cantado alguma vez, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Nós já temos, meus irmãos. Nós temos Cristo. Eis aqui o meu servo, no qual eu sustento. Deus é tudo que nós temos. Cristo, o Espírito Santo, é tudo que nós temos. Não temos nada de melhor. Não teremos nada de melhor. Ele já veio, já enviou, e nós viveremos com ele eternamente. Cristo, ele é a oferta excelente de Deus para as nossas vidas. A profecia registrada por Isaías, essa oferta excelente de Deus para o mundo caído, se cumpriu. Se cumpriu. Ele veio e realizou essa tarefa de uma maneira excelente. Deus ofereceu o seu Filho excelente para cumprir uma tarefa excelente na cruz do Calvário para nos salvar, para nos buscar. Tudo que Isaías registrou nesse texto, do capítulo 42, agora devidamente organizado assim, versículos de 1 a 4, Cristo veio e cumpriu. Cristo veio e consumou exatamente como o profeta registrou. Da mesma maneira como o profeta registrou o servo de Deus, Jesus Cristo. Ele foi entregue a este mundo para
morrer naquela cruz para resgatar as nossas vidas, aqueles que outrora eram inimigos de Deus. E hoje nós podemos ser chamados de filhos, porque fomos resgatados. Fomos mais do que isso, fomos comprados. Comprados. O devido preço foi pago ao próprio Deus. Nós devemos então o que fazer, meus irmãos? Finalmente, nós devemos corresponder e olhar para essa oferta excelente de Deus e dizer: Senhor, me perdoe a minha soberba, me perdoe em muitos momentos, talvez no passado, achar que eu estava fazendo um favor em aceitar a tua palavra ao meu coração, de uma maneira tão equivocada, de uma maneira tão errônea, de uma maneira tão sem sentido. Nós devemos corresponder, nos entregando, meus irmãos, na pessoa do Espírito Santo, pedindo a Ele que nos santifique ainda mais todos os dias. Devemos saber que Cristo é o nosso único mediador, a nossa única possibilidade, o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro debaixo dos céus, não há outro acima dos céus, não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, senão o de Cristo Jesus. Que a nossa vida esteja voltada para essas sagradas letras e que possamos compreendê-la na pessoa do Espírito Santo totalmente. Olhar para o servo sofredor de Deus, que é Jesus Cristo. Nos entregar completamente nossos afetos, vontades, colocar isso todos os dias diante dele, pedindo a ele que nos sustente, pedindo a ele que nos alimente com a sua palavra, pedindo a ele que assim nos oriente todos os dias de nossa vida. E que todos os dias de nossa vida seja com o único propósito para o qual também nós fomos criados, para glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos conduza, que Deus assim possa continuar falando ao nosso coração. Curva sua cabeça por um momento ainda e vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós o adoramos pela tua bondade nessa manhã, pela tua fidelidade uma vez mais no dia do Senhor, por estarmos juntos aqui com os nossos irmãos nessa comunhão, nesse dia onde que também será ministrado o sacramento do Senhor, que é a Santa Ceia. Mas até aqui, Deus, pedimos ao Senhor que na pessoa deste Espírito Santo maravilhoso, possa falar ao nosso coração, sim, através desse texto bíblico, como foi em Isaías capítulo 42. O Senhor enviou o seu Filho, o servo do Senhor, um servo para servir a pecadores. Que nosso coração esteja completamente arrependido, que nosso coração esteja a cada dia mais voltado para o Senhor, para as práticas que a tua palavra assim também nos orienta, no sentido de buscar ao Senhor através dos meios de graça disponíveis pelo Senhor, através desses momentos da comunhão, do culto público com o Senhor, que também é um meio de graça, através das orações particulares e públicas, que também é um meio de graça, através da leitura e meditação na tua palavra, que também é um meio de graça, tudo que a tua graça nos proporcionou, através de Cristo Jesus naquela cruz, que nosso coração seja reavivado nesta manhã um pouco mais, que a nossa vida seja um pouco mais reavivada nesta manhã. Nós louvamos ao Senhor e oramos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém.